Poderia começar esse vídeo hoje falando da ausência da autonomia, provável ausência da autonomia em fazer o que fazemos, em ser quem somos. Mas eu gosto de pensar que, independente disso, sempre seremos reconstruções contínuas de nós mesmos. Até mesmo aquilo que já foi sedimentado é uma reconstrução. Vide, por exemplo, os estudos do Eric Kandel sobre memória. Quando ele trouxe à tona esses estudos, ficou ainda mais claro, escancarado, que mesmo aquilo já vivenciado é uma reconstrução contínua. Somos processos contínuos de coisas do agora e, inclusive, do que teoricamente já vivenciamos. Então, um grande amigo meu, intelectualizado, me procurou para falar a respeito do movimento religioso chamado Legendários. Ele me explicou o que era, eu também pesquisei brevemente acerca disso. Também citou a figura do pastor Mirim, eu não conhecia. E diante disso eu tive alguns pensamentos, outras coisas, enfim, me vieram à cabeça. Eu comecei a teorizar diversas coisas sobre isso e é incrível o poder da fé. Fé é uma palavra que etimologicamente significa uma crença, mas mais do que isso, uma esperança, uma confiança. Então, a gente precisa discutir um pouco do que se trata ter fé. Então, ter fé talvez se trate dessa esperança no quê? Em algo metafísico voltar, em algo metafísico existir? Não necessariamente. A mera esperança da melhora do mundo é um ato de fé. Eu digo mera porque obviamente que existem pessoas, existem os mais diversos tipos de pessoa para pensar acerca do que é ou não ter fé. A origem latina fides é muito vinculada à confiança. A origem grega, pistes, ela é mais vinculada a uma ideia de sabedoria, uma ideia, sim, de ter uma ideia de algo melhorar também. Então, uma coisa, enfim, eu não entendo nada, eu não fui galardonado com conhecimento acerca de tecnologia. Eu não entendo como fazer para o vídeo entregar mais, para o vídeo performar melhor, não entendo nada disso. Vocês com toda certeza sabem mais do que eu. Eu vejo que o pessoal pede para comentar, compartilhar, curtir, ativar o sininho. Eu não sei, eu não faço ideia para que serve ativar o sininho. Então, a minha ideia é ter uma comunidade que eu possa externalizar aquilo que eu já estudei, aquilo que eu estou estudando, e eu amo lecionar, eu amo ser professor. Não é à toa que eu fui tantos anos professor universitário. Eu realmente amo dar aula, então a internet para mim possibilita eu estar com mais do que uma sala de aula, uma conversa entre pessoas que gostam de assuntos complexos. Voltando então à ideia de ter fé, eu comentei com ele algumas coisas. Dentre essas coisas, isso não é novo, isso é muito antigo mesmo, tá? E quando eu digo antigo, existe uma grande novidade acerca da ideia do poder que a fé tem hoje. Existe uma grande novidade. Existiu um movimento na década de 50 chamado teleevangelismo. Teleevangelismo, então, ele foi perpetrado, ele foi, vamos dizer assim, difundido por Billy Graham e Pat Robertson, padres, pastores, enfim, estadunidenses. Qual que é a grande novidade do teleevangelismo? É o poder midiático se juntando à fé. Então você consegue escalar absurdamente alguma coisa. Quanto maior um grupo, mais forte ele é. O mecanismo clássico, nós versus eles. O grupo é muito forte.
O grupo gera conformidade, a pressão do grupo gera conformidade. Então, Billy Graham e Pat Robertson são basicamente os pais de Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Marco Feliciano, que simplesmente foram pessoas que abusaram da fé alheia, extorquiram, fizeram uma literal extorsão espiritual. Inclusive, Valdemiro Santiago, ele vendia indulgências, como pedaços, feijões mágicos, obviamente. Quando falo indulgências, remete à Idade Média, onde que se vendiam pedaços da cruz de Cristo, lágrimas de Maria e tudo mais. Então, esses movimentos que ganham notoriedade, esse pastor mirim, por exemplo, que esse meu amigo comentou e eu não fazia ideia do que era, também não sabia o que era no movimento Legendários, enfim. Pesquisando brevemente sobre, não há nada de novo. O que há de novo é a força de conseguir escalar isso. Então, à medida que isso vai aumentando, à medida que o poder midiático se junta à fé, isso tudo se potencializa. Por que a fé é tão forte? Quando a gente procura estudos científicos acerca da fé, de ter fé, remontando, obviamente, não esqueçam isso. Não somente algo metafísico, mas algo também no sentido de ter esperança em alguma coisa. Quando a gente procura estudos científicos sobre isso, nós vamos ver que há uma redução de estresse, há redução de ansiedade, há um aumento de bem-estar. Então, é ser disso cientificamente que, aparentemente e cientificamente, é bom ter fé. Assim, senso de propósito, pertencimento, que são coisas que nós precisamos ter. Quando a gente vai ver, por exemplo, o Sapiens, famoso livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, nós vamos ver o poder que existe na mitificação, o poder que os grupos têm de ficar coesos quando eles têm uma crença em comum, como uma crença que a gente tem no dinheiro, como uma crença que a gente tem nas nações, que não são coisas... o dinheiro serve para alguma coisa? Eu consigo catar comida com um pedaço de papel? Não. Quem dirá com Bitcoin, né? Então a gente acredita nessas coisas e essa força de acreditar em conjunto é que dá valor a elas. Então isso remonta desde as primeiras moedas de prata, porque prata era um material que não servia para praticamente nada. Você não consegue fazer uma espada de prata, você não consegue fazer porque ele é um material muito fácil de entortar, etc. Não existe fazer uma ferramenta de prata. Então, desde essa época, a gente tem essa crença nessas coisas. Então, falando então é bom ter fé, então, o senso de propósito, pertencimento, significado. Então, e quando a gente pertence a um grupo, fica muito forte o viés da afinidade, o in-group bias, que diz respeito, então, a gente defender esse grupo de uma maneira muito severa, a gente ir contra outros grupos. Então é por isso que a gente sempre viu, desde a época, quero pegar o melhor exemplo disso, cristãos ortodoxos versus cristãos gnósticos. Então foi um derramamento de sangue absurdo. Hipácia de Alexandria morreu dessa forma, nessa perseguição dos gnósticos contra os ortodoxos. Então, o mecanismo, nós versus eles, se aplica muito à religião, a esses grupos. Nesse caso, nesse rapaz que gastou o que não tinha para ir para esse movimento religioso, chamado Legendários, então, eu acho muito, agora uma opinião pessoal, eu acho muito válido participar disso, mas é muito difícil você fazer a pessoa notar quando ela está sendo prejudicada. É muito difícil fazer uma pessoa notar isso, porque, como eu falei, a pressão do grupo gera conformidade. A pessoa começa a agir quase que irracionalmente. Quantos de vocês percebem, já perceberam pessoas de seu próprio convívio que se colocaram em jornadas religiosas extenuantes, caras,
né? Então, em nome do quê? Em nome de uma fé, que é algo que nos é inerente. A gente não tem claro ainda qual é o mecanismo evolutivo por trás da fé, mas com toda certeza nós temos isso. E eu digo, na minha própria experiência, eu não teria um filho se eu não tivesse fé. Eu não teria um filho se eu não tivesse fé. Eu não teria escolhido ter um filho se eu não tivesse fé. Então, o problema é que essas jornadas sempre existem pessoas por trás que vão tentar se aproveitar da fé alheia, porque a dependência emocional do senso, da sensação de pertencimento, ela é muito forte. Então, a pessoa acaba pulando de uma igreja para outra. Quantas pessoas vocês conhecem que pularam de uma igreja para outra, ou mesmo entraram no grupinho dos ateus, que não é muito diferente disso, porque a pessoa vai procurar uma ideia de pertencer a alguma coisa, e vai defender aquilo, e vai brigar por aquilo. Então, você participar de uma religião ou participar do movimento ateísta, vamos dizer assim, evolutivamente falando, neurocientificamente falando, é muito, muito parecido. Então, não há nenhuma vantagem ou desvantagem em ser uma coisa ou outra, não faz nenhum sentido existir uma discussão assim. Então, essa dependência emocional gerada pelo senso de pertencimento, as pessoas doam para as igrejas, existe uma lavagem cerebral por trás, enfim, que iniciada por esses padres, esses pastores, essas pessoas que veem na fé alheia um modo de angariar recursos para os mais variados fins. Isso é muito sério. Explorar a fé é muito sério. Explorar a fé é uma das coisas mais cruéis que um ser humano pode fazer. Isso remonta, por exemplo, à Idade Média, quando as garotas de programa na Idade Média, elas tinham a noção que não poderiam ser salvas. Enfim, mas os padres da época diziam para elas que se elas doassem para a igreja, elas seriam salvas sim, comprassem seu pedaço de terra no céu, elas seriam sim salvas. Então elas faziam os programas para pagar o pedaço de terra no céu. Então, vejam, explorar a crença é o grande problema. E isso foi combatido severamente por diversos pensadores na história. Um dos mais conhecidos talvez seja Voltaire. Tem uma frase que muita gente confunde também, o Diderot, enfim, o Voltaire, mas é uma frase que o mundo só será livre quando... É uma frase muito forte, tá? Eu não concordo com ela, só estou ilustrando porque é uma frase muito forte. Para ver como as pessoas tentaram ao longo da história combater isso. O mundo só será livre quando o último político for enforcado com as tripas do último padre. O mundo só será livre quando o último pastor for enforcado com as tripas do último padre. É uma frase muito forte. Então a gente combateu ao longo da história, mas sem muito sucesso. E na década de 50, então, com o televangelismo, quando o poder midiático se juntou à fé, nós vemos então uma derrocada, uma eclosão de casos de exploração, de distorção espiritual, casos de monetização espiritual sem precedentes na história, porque não existia a hiperconectividade na Idade Média. O poder quem detinha o poder das religiões na época era limitado ao feudo, por exemplo. Então era de uma região e não de um mundo inteiro. Então esses movimentos que escalam demais, essas figuras como o pastor Mirim, que escalam demais, é em detrimento da hiperconectividade do mundo atual. Então você sempre vai conseguir angariar aquela pessoa que está desesperada, por exemplo. Esse é o grande problema. Esse é
é a exploração da crença que tem que ser combatida. Mas como sair disso? Como sair disso? Eu acredito muito em jornadas espirituais autênticas. Eu acredito muito que a gente consiga encontrar um caminho autêntico em meio a esse mar de deuses e religiões e movimentos dizendo que aqui está a salvação. Eu não acredito que exista um aqui, mas eu acredito que possa existir algo autêntico na busca pela fé. Tem um poeta, Tagore, que ele tem para mim uma das definições mais bonitas de fé que eu já ouvi. Ele diz que fé é o pássaro que canta quando o dia ainda não nasceu. Fé é o pássaro que canta antes do alvorecer. O pássaro está no escuro e ele canta. Essa é a beleza, essa é a autenticidade de ter fé. Então, independente se você tem alguma crença, se você tem fé em alguma coisa, tente tornar ela o mais autêntica possível e não deixe ninguém explorar a sua fé. Acho que essa é a mensagem que eu posso deixar diante da conversa que eu tive com esse meu amigo. Vide que não há certeza, não há ninguém que detenha certeza sobre nada. Se alguém disser que aqui está ou lá está, sempre duvide. Sempre duvide e faça da sua jornada de fé, caminhe, faça essa jornada da maneira mais autêntica possível. Trilhe o seu caminho e não trilhe o caminho de ninguém.